minutes away. And that is what's happening inside the Palladium. But I want to learn a little bit more about the Palladium itself. And that's why I found a man, Dylan, right here. Dylan. Tell me about the Palladium. What is it about this venue that makes it so special? EA coming back to EA Play. The Palladium opened in 1940. The opening night, Frank Sinatra was an opener on the bill. You're even the closer? Old Blue Eyes was the opener? Opening. So since then, about everyone's played here: Rolling Stones, Nirvana, Prince, Elton John, lately Jay-Z, Justin Timberlake. Dave Chappelle filmed her special here, so about everything in between. And then last year, EA came in for the first time, transformed the parking lot and the venue, blew it up even more this year. So now we have this festival here, gaming, music, it's a great time. And so, what is it about EA Play that excites you the most? I just like the transformation of the venue. We take over the whole block, close down the streets, there's thousands of people that come through, have a good time. They have A-list talent to come and play concerts all night. It's a really good time. Thank you so much, man. I appreciate it. That's a little bit about the Palladium. And now, let's head inside. Check out the show. You told me to rap. I was rapping. We're still going. Or not rapping. We're still... I was lied to. Bora! Welcome to the Family Hora do Fun Zone, show, my friends. porra! This is where you Boa. can get all your real Só racing que eu não action quero nem on. saber da It EA, may be eu a tô mobile pouco game, me but fudendo com a say EA, perhaps então. you'd like to play a game in a race chair with a steering wheel. There are 4 stations. Look at this guy's jumping the stage. He's like, I'm ready. Tô I'm de jumping boa, in galera, live. eu sei. No pressure, but the camera's on. Deixa eu só tirar aqui, ó, pra não There's a ball atrapalhar pit a over gente. here. There's food over here. We're going inside. Let's head inside and check out the show. Vamos ver? Vai começar, hein? Ao vivaço, eu tô em dia, hein? Cheguei na hora, 700... Ah, vai tomar no cu! Tá bom, eu sei que você só sabe fazer essas porra. O forte da EA realmente é com esportes, né? Não tem como dizer que não. E The Sims. E The Sims. É mesmo, né? Star Wars Battlefront é deles, né? Agora que eu lembrei. Ah, minha net. Caraca, net, sério? Apesar que não é uma conferência importante também, né? Mas, ô louco, net, vai dar uma zoada aí. Vou abaixar. Deixa eu só ver se realmente é a minha net o problema. Nossa, eu tô com 30 segundos de latência em 10 segundos de volta. Pô, na moral. Só se minha net deu uma mostrada muito feia. Pera aí, galera, eu vou fechar meu Discord aqui. Só pra eu ficar de boa, porque senão não vai dar pra vocês verem nada. Oh my gosh, how cool was that? So that was Anthem. We're going to talk about that a little bit later in the show. But welcome everybody to EA Play. I'm Andrea Renee, and while you might recognize me from the gaming community, I'm kind of a new face around here. So this year, EA wanted to change things up because they know that I'm both a gamer and a fan. So they invited me to come and host the show. And I think this year is going to be a lot of fun, you guys. I hope you're ready. Because we're about to kick the press conference off. But before we do that, EA Play is more than just the show you're about to watch. Right behind these doors, there is a fan fest outside, and it is huge this year. It's a full 3-day gaming festival where thousands of gamers can come and play games for free. Now, inside the theater here, there are hundreds of community members from all over the world who are going to be capturing, streaming, and getting their first impressions of the games that we're going to be showing off here today. But before we can get to that, we've got some reveals, of course. We're going to kick things off with a look at Battlefield 5 multiplayer. Ah, é verdade. Bacon Field é desse também. Last month, but we've got some new stuff to show you today. Then we're going to move on to FIFA 19, and boy, do they have some big news, you guys. Any World Cup fans? You guys excited? Yeah, it's going to be awesome. Then we've got 2 new indie games to share, and then I'm going to come back towards the end of the show with some of my favorite developers to give you guys a nice, meaty look at Anthem.
Tô surpreso, tô surpreso. Yeah, we got the woos for Anthem. I'm into it. You want to do this with me? Well, wouldn't it be fun, you guys, if I told you all the secrets at once, right? Well, give him a break. He needs to just enjoy the show. So without further ado, let's get things started. Se estiver dando, parece com umas engasgadinhas, galera, é porque tá 60 FPS aí, e pra vocês não vai parecer que tá 60 FPS, né? E o meu programa de stream dá uma, né, zoadinha, bem confused. Sério, só isso? Aí agora vocês vão falar um montão de baboseira. Right, it's time to kick this thing off. It's been 2 weeks No mínimo since um trailer we band read about arrombado. V5. No mínimo You know um what? trailer. It's been exciting. There's been a lot of speculation and so many brilliant remixes. Não, eu quero of no a mínimo um revealed trailer. Quero ver But essa merda. Todo mundo there's fala also been Battlefield, lots and lots Quero of ver. questions from the community. Quero ver essa We've porra, heard you. You want to see more gameplay innovations. You want to know how customization actually works. We want to know more about our take on the Second World War. So today, we'll show you more gameplay Ué, and what não this entendo. is the Battlefield deepest vai and most avançando, eles immersive vão no battlefield tempo, yet. volta, vão no tempo, volta, vão no tempo, volta. Num tá futurista, no outro voltou na Segunda Guerra, tá ligado? Olha, eu não tô zoando não, já joguei muito Battlefield, gente. Então Battlefield pelo menos eu sei de algo. Eu não peguei os mais novão, tá ligado? And our renowned destruction system is back and more impactful than ever. Ah, então agora você, apesar que isso aí já tinha, né, de você demolir tudo no caminho, né? Literalmente todo o cenário é destrutivo. Dá pra você zoar o barraco. And you will now be able to customize your soldiers, your vehicles and your weapons, not only for the gameplay, but for the looks, as part of our portrayal of the Second World War. And that's just the tip of the iceberg in Battlefield 5. You're going to see a lot more of our new gameplay systems here at EA Play from our community. So let's talk about our single player in War Stories. Yes, let's do that. So we want to tell you about those untold stories that got us excited to start with on this game. It's about what you will see is really those moments of Mas human Battlefield heroism. nunca teve um foco tão pesado em história porque ele nasceu de um offline, né, cara? O Call of Duty, diferente dele, sempre teve uma história mais desenvolvida. Isso aí todo mundo sabe. Isso aí é meio padrão já. Eu joguei os dois, eu não sou fag de nenhum dos dois, eu acho os dois muito bons. A briga entre COD e Battlefield é ridícula, os dois são muito bons. Não tem porque ficar tretando entre si, tá ligado? So, our launch in October is just the beginning. You will all go on an expanding journey through the Second World War. É até estranho fazer live à tarde, No loot boxes, no premium Confesso que eu tô ansioso pela Nintendo, vai que eles mostram mais do novo Smash. Tô meio ansioso pela Nintendo. We'll bring something new. Não, mas... And as part of that journey, after launch, you'll get trailer something mesmo, não I quero know um a lot of teaser, you não. have been asking for. Battlefield, domingo legal, construindo um sonho. Royale. Melhor versão, Rick. Best version of Battlefield. Ah, lá, a capa, né? It's Royale reimagined for Battlefield. So we bring those pillars of Battlefield with destruction, eu também não sou team tão play, fã que nem eu era antes de into this shooter, new mas é legal. experience. So Pelo menos é um we will título bring de you peso, experience tá ligado? that you haven't played before in Battlefield or anywhere else. But É que além more das about coisas that da later this EA, year. vai liberando So uns with that, trailers do nada, it's tá time ligado? to Por show isso que é you bom what ficar makes esperto. Battlefield so special. It's the unmatched intensity Na of a verdade, multiplayer lá sandbox, é de noite, and this mas time, aqui it's é even de more manhã, epic, entendeu? fighting across multiple maps and modes. Welcome to your next Battlefield experience, and this is your first look at ground operations. And this time, even featuring music. Não, a capa é igualzinha. A capa é igualzinha do 4 mesmo, né? Idêntica. Só que é uma mulher na capa agora. Confesso que os gráficos deram uma evoluída do 4 pro 5. Na verdade, do 1, né? Porque voltou atrás, era o Battlefield 1. Aí agora vai pro 5. Porque o 4 já é meio antiguinho já.
É, porque jogo FPS você não tem o que evoluir, você tem que evoluir no gráfico e na jogabilidade, tá ligado? Não tem muito que você evoluir nele. Cara, uma coisa que eu gostava de usar no Battlefield era avião, velho. Nossa, dirigir avião era mó maneira. Tá. Ikke en dråpe. Jeg elsker deg. Sus! Ah, na do Xbox vai dar pra jogar. Tá fraco. Ah, futebol não quero saber, tô quase mutando a live. Quando eu era criança... Ou não é futebol? É futebol. Tornar-me um campeão. Ah, eu falei é futebol. Quer saber dessa porra? É preciso Perdão quem gosta. Disso eu não quero saber. De vencer. Até mesmo nos momentos mais difíceis, tu tens de continuar a acreditar. Quem que tá falando? Que jogador é esse mesmo? Eu esqueci o nome. Tu és um campeão. Ah, essa merda aí. Todo o meu amor por futebol. Hype pra caralho, hein? Olha como é que eu tô animado. Pau no cu. E é boa com jogo de esportes também, né? Ah, Neymar. Coisa feia da porra. Falei, o que a EA sabe fazer? Jogos que precisam de gráficos mais remodelados e é a mesma merda. Olha lá, FIFA é a mesma receita também, cara. Essa musiquinha da Champions League. Como se eu não conhecesse. Tudo bem, eu posso ser 1 a 0 à esquerda de futebol, mas eu sei. Foda-se. Não tô ligando, não. Mete bala em todos os caras que tiver aí, que aí já não tem mais isso. Faça um favor pra nós. Agora o cara vem falar. That's the UEFA Champions League, the pinnacle of club football. Where the world's best agora eu só vou comentar merda, filho. Agora eu só vou comentar merda. O Battlefield eu ainda engulo ainda. O Battlefield eu ainda levo ainda. Joins the world's game. And a special thanks to the legendary Hans Zimmer and LA's own Vince Staples for collaborating with us on the trailer. Não, eles estão comentando carinha de bosta aqui no Twitch mesmo. É porque eu tô... Gente, pra mim fazer a live oficial, pra não precisar captar link de ninguém BR, eu tô diretamente no Twitch, no site da E3, tá ligado? Eu tô na E3 mesmo. Então, qualidade é a melhor possível que eu poderia streamar. 720, tá ligado? Mas às vezes, como eu pensei uma batata, aí parece que dá uma lagadinha, mas tá perfect. And that's why we're bringing the Champions League across the game. There'll be an authentic Champions League tournament mode. Champions League, meu saco. Então, gente, o que vocês estão comendo de bom aí agora? Eu não quero saber disso aí. Vamos falar de outra coisa. And in FIFA Ultimate Não Team, ligo. there'll be live and authentic Sabia que a Champions Conferência League EA é content. uma merda. And we'll share more details Só abrir on pra that, fazer along mesmo. with all our other Ultimate Team features later this summer. Olha, só falar pra vocês que na Zoom And all that's Eleven ou just Super the 11 eu nunca beginning. joguei nenhum. As you know, the heart and soul of FIFA is gameplay. And this year we're giving you the tools to control the pitch in every moment. From your tactical approach to the match to each technical touch. Caralho, Aleph, And we know how passionate you are about gameplay, so we've worked hard to shape and refine our vision for FIFA 19 with input from our community. From hands-on tests with beginners to aí está o detailed produto feedback pra sessions onde with metade FIFA dos pros. marmanjos que compram And o we're going to Play be sharing a 4 lot ou more about Xbox gameplay One throughout fica the com summer, 2 but what I meses can tell you right now is that the quality bar in gameplay was raised yet again this year. So we look forward to everybody experiencing the game on the hands-on sessions this week. Por And ano. also, of course, we're extremely excited for everybody to play it when we launch on September 28th. No 19 saiu 20. And Sempre that's foi our assim FIFA futebol. 19 news, Sempre saiu do headlined ano by the UEFA subsequente Champions já. League. But I just wanted to take a minute to pause and reflect. Standing next to this trophy is a little bit surreal. You know, growing up, there's two iconic trophies that every young player dreams of winning. And for your club,
it's this one. Não, mas ninguém The liga. O pursuit que of essa bosta Champions faz League de glory. bom, gente? Até agora que mostrou But tá for your Battlefield. country, Legal, quem joga it's this shooter, trophy. beleza. Eu não jogo. Eu achei pelo The menos World Cup. interessante. And with the tournament Né, e o starting The in just Sims. 5 Ó, o days, we're título já excited for fala, the pelo world amor to de Deus, compete for sem in mais The FIFA Sims, 18. tá? As you can imagine, all of us on the FIFA team can't wait for the start of the World Cup. And we want to celebrate with FIFA 18 players, which is why we've just updated the game with a free World Cup experience Então, on beleza. PlayStation 4, Xbox One, PS, PC, and Nintendo Switch. Ah, But you can take Switch vai Ronaldo ter and Portugal isso, to the grande first World merda. Cup victory. Ah, Or sério mesmo, se you você can write compra um your Switch own pra jogar story with FIFA, some pau no great seu cu. nations who didn't qualify this year. Não, velho. Or you can make a crazy dream a reality for your Você home comprar country, Switch like pra mine, jogar FIFA, Iceland. pau no seu cu, cara. Who would have thought that a nation Vai of se only fuder, mano. 350,000 people would ever qualify? And you can feel their excitement. Até hoje eles não consertaram essa arquibancada podre, hein? Apologies to any England fans in the room, that might still sting. And Lena isn't the only one who's excited. FIFA 18 players are loving the World Cup experience so far. Olha, But we don't dependendo want to stop dessa there. We want to E3, invite pode ser que o everyone Switch to dá uma come enjoy the levantadinha, mas eu acho celebration. que não vai ser um So I'm milagre, pleased to não. announce that for a limited time, FIFA 18 complete Mas não with sabe the ainda, entire vai ter World que Cup esperar. experience is available for a free trial on PlayStation Vai que é 4, 2040 e Xbox nós One, não and on sabemos. PC Tem que through esperar, Origin gente. Access. A You gente can tem que manter o download sonho and play the vivo. entire game right now for free. Nossa, fag de empresa deve ficar odioso com live assim, né? Nossa senhora, ainda bem que não tem aqui, né? So to kick off the trial, Lança we've got Def some of the Jam. world's Def biggest Jam era da creators EA. who are going to be playing live at the end of the Caralho, show, era da representing their EA, nations velho. in a little mini Nem World Cup lembrava. And this summer will bring so much more for FIFA fans. Nem Plenty sabia of que Def FIFA Jam era 18 da EA, na content moral. centered around the World Deixa eu Cup, fechar and esse we'll bring you all the live da details on E3 FIFA aqui, que é 19. dois sites But in the abertos por meantime, nada. Aê, let's all aí enjoy fica the só World o que eu Cup. preciso, Thank um you, site a and menos. auf Ravistan! Bomba Pet, nossa, Bomba Pet, isso até hoje, gente. Isso até hoje essa bosta de Bomba Pet, velho. It is the big day on the biggest stage at the World Cup. Foda-se, quero saber. Good morning. EA Sports, FIFA 19. You know, the FIFA community never rests. EA 20 million Sports. people Nossa, eu from lembro 60 dessa merda. countries playing in competitive leagues Cara, this tá year. bom, o jogo de Well, the esporte é FIFA legal. team never Não vou rests falar, either, tem bringing the público. Champions League Mas, and the cara, World Cup and so eu much acho other muito greatness to assim, FIFA this year. meh. We can't wait Jogos for you to que experience sempre it são all. a mesma coisa. We've got so Você much só to do atualiza o here today, gráfico, but I want que to nem no welcome caso you os to times e EA tudo Play. mais, e It's lança our uma third versão EA nova por Play 200 and our conto. second one in Eu acho muito Hollywood, sacanagem and we com o couldn't be more consumidor excited mesmo. to have you with us Pior que o to idiota do share consumidor all the vai e games that we compra have to todo show you. ano. We've got lots to do, but before we move on, I'd like to share just a couple of things. The greatest disruption to the consumption of entertainment media in the last 5 years is the combination of streaming plus subscription. As consumers, watching movies, watching TV, listening to music, reading books has never been easier. And we believe that disruption is going to have a profound impact on our industry in the next few years. And so over the last couple of weeks, you will have seen that we announced a new team from Israel has joined Electronic Arts to help our investment to extend our thinking and extend our pioneering into this cloud gaming world. For many people, that's going to mean extending the experiences they already play on our partner platforms. For others, it's going to mean new games and new modalities of play across a whole variety of platforms. But for everyone, it's going to mean playing games anywhere, anytime. So this week, we've got a tech demo running. All of our games streaming in HD from the cloud to multiple devices that you'll be able to try out for yourselves. Now, it's not quite ready for full market prime time yet, but it is a promise of what we hope to bring you in the future. The second part of that, of course, is subscription. And we started subscription a number of years ago, and many millions of you have signed up and experienced the joy of being able to have full access to a great catalog of games. Today, we're announcing Origin Access Premiere.
So 3 things you need to know about it. Origin Access Premier Não will sei, bring you Leandro. all of our new PC Eu não crio games, expectativa, starting eu só with quero que Madden elas me NFL, surpreendam. back on Mas the a PC EA eu for já the first sabia que ia time ser in over uma a merda. decade. Só esporte, The Sims, e eu tinha esquecido do Battlefield. Then FIFA 19, Battlefield 5, and of course Anthem. And there'll be many more titles in the years to come. Anthem. Second, you get access to the Vault, our library of over 100 games from EA and other publishers. And third, it will launch later this summer. So that's a little later in the year, but if you want to get started right now and experience the benefits and joys of subscription, come in and play a free trial of Origin Access, our base subscription, this weekend. Isso, pode bugar aí que eu não ligo. Aí nessa parte eu não ligo de bugar, não. Thank you and have a great show. Ah, dá umas travadinhas quando a net dá uma zoada, mas é de vez em quando. Obrigado, Brasil! Ah, o Batman é desse também? Nossa, agora deu uma lagada feia. Esse Need for Speed World vingou, é? Não tô sabendo. Ei, The Sims! Foda-se. Ah, é da Origin, por isso. A Origin é uma coisa da EA, então. Hey, everybody! What's up? So I'm here, sitting inside the crowd at EA Play, and I just happened to find Mr. Vince Zampella here in the audience from Respawn. What's going on, Vince? How you feeling today? I'm feeling great. I love this stuff. I love seeing new games. I mean, someone's super excited about that man on PC, right? Yeah! So, you guys may have seen that Vince was tweeting yesterday, and there has been a bunch of speculation. So, you want to just get right to it? Sure. I mean, we're not ready to show all of our stuff yet. We're working on a bunch of stuff. It's amazing. The teams are kicking ass. But we wanted to bring a little tidbit. So we've been working with Lucas on getting the name and kind of the setting for what our Star Wars game is going to be, and we're going to talk about it right now. Oh, you guys got any guesses? I bet you the internet is going wild right now. I hope so. Segunda. So the Star Wars name Amanhã é Xbox Bethesda. Segunda é o melhor dia. É Square, Ubisoft e a Sony. E na terça é a Nintendo sozinha. A Nintendo sempre pega um dia pra ela só. E normalmente é o último dia. A gente já tá até acostumado. É a Nintendo Direct que eles falam lá, né? A Nintendo sempre é solo. It takes place during the dark times. Trying to be a little vague here, but when the Jedis are being hunted, so it's going to be spectacular. Josh, so for all the hardcore nerds out there who want to know like where in the timeline, like between which episodes is it? Between 3 and 4. Cara, a Square é tão foda que vai ter um horário só dela. O horário dela acho que vai ser o horário mais hype. Provavelmente vai ser o horário mais hype. Bad time. Does that mean it's going to just be all dark and serious? It's amazing. All right, so I think people are now anxiously want to know, like, when can we play the game? It will be holiday of next year, 2019. Pode ser que a Square Enix mostre os próximos jogos ou jogos que estão vir que ela está ajudando. But now that we know, we can set expectations. We're all going to be amped up, and hopefully we'll hear from more from you maybe next year. Oh yeah. Well, Vince, it was great to see you. Thanks for stopping by the show today. We do have a little bit more news on Star Wars, so I'm going to toss it over to Dennis. Eu jurava que era o Code Vein. Não, Aleph, hoje é só a EA, hoje. Amanhã é Bethesda e Xbox. Segunda-feira que é Square, Ubisoft e a Sony. E terça sozinha a Nintendo. Hoje é só essa merda da EA só. Ah, Battlefront, caguei. Caguei, dropou, caguei. Quer saber de Battlefront. And Perdão quem gosta, mas caguei, we were delivering the game that our players really wanted.
So we decided to completely overhaul our progression system and add a bunch of new provavelmente eles vão character anunciar sim, cosmetics Rick, for com players to certeza. collect Porque eles vão instead. anunciar esse episódio So da from there, Season 2 do we added a new FF15. hunt mode inspired by the original Battlefront games that I loved personally, starting with the Ewoks on Endor. And Muito. thank you. Ó, que horas vai ser as outras lives, principalmente da Nintendo e da Square? Elas vão ser as duas primeiras lives. Se eu não me engano, a da Square vai ser 2 da tarde da segunda, e a da Nintendo vai ser às 3 da tarde da terça, mas eu tenho que confirmar. Mas já tem o horário já, é só você pesquisarem aí na net que tem. It's headlined by the new planet Kessel. Não tem problema. A questão desse Star Wars, cara, é que ele é tipo, não vejo graça, é um outro shooter a temática de Star Wars, né, pra tudo os fags chupar rola, e é pay to win, cara, é puro pay to win, eu sei porque tem um amigo meu que gosta pra caralho, então é um show não, ele comprou e ele mesmo confirmou pra mim que é pay to win. Dogfighting with your hero ships. And looking ahead a little bit more, we will also be delivering a new large-scale multiplayer sandbox experience focused around capturing command posts Battlefront é 100% online, attacking and taking out capital ships. Battlefront é 100% online. But that's not all. We know that you have been asking for new heroes, villains, and planets from a certain era that features a very iconic Star Wars conflict. So I'm excited to confirm that Battlefront 2 this year will be going deep into elas the são cool menores, elas vão lançando vídeos com elas vão lançando trailers com o tempo, e aí vai divulgando no site da E3. Por isso que é sempre bom agora durante esse tempo da E3 você ficar esperto e entrando direto no site pra ver se tem trailer. Foi que nem com a PlayStation Experience, que foi uma merda, mas liberou um trailer legal. The leader of the most powerful droid army in the galaxy, General Grievous. And yes, he will be going up against my own personal favorite, Jedi Master Obi-Wan Kenobi. Não, eu vim aqui ver porque nós quer ver quão falida é a EA e por que ela tá no topo. É porque tem jogador trouxa que compra, But we're not done. That's not it. They will not come alone. Joining them is the Dark Lord and leader of the Separatist All-Star Alliance, Racing lá, só que melhorado. Vi. As well as someone to bring balance to the Force. Eu sempre gostei desse Sonic Sega All-Star Racing, eu sempre achei legal. The team at home is extremely excited to be building all of these cool things. Eles liberem esses trailers durante a conferência da Xbox, que é algo mais global. Não, o povo que gosta de Resident Evil é tipo viúva do passado, não consegue viver sem. Tem que refazer todos os Resident Evil 30 vezes. Senão os caras não vão ficar satisfeitos. 30 vezes ainda. There would be no Battlefront without you. So thank you, may the Force be with you, and enjoy the rest of E3. Mas o CAOn é um jogo só, né? Não é uma série inteira que eles pedem pra remasterizar. Mas... pode ser que esses daí, dessas empresas menores, eles liberam na conferência da Sony, ou na conferência da Sony, ou na conferência do Xbox. Pode ser. Que porra é essa? Primeira coisa que eu tô parando pra ver porque parece interessante. Parece. Na moral, isso eu não conheço. Fala o jogo. Agora ele vai falar. Hi, it's really good to see you. Ué? In Unravel, we use yarn to symbolize Nunca joguei. And the bonds between people. In our new game, we tear that bond up right at the start. You lose everything, including your spark. But when things are at their darkest, you find hope. And you form a new bond. And your spark is rekindled. And it leads you off on an adventure. So welcome to Unravel 2. 2. É o 2. Bom, quem gosta vai ter. Esse parece pouquinho mais interessante. It's a game
about fresh starts and second chances. These two little souls who refuse to give up and who build something new and beautiful together. And the whole game is inspired by that spirit of optimism and togetherness. You see, it's all made to be played with two characters. You can play it alone, or you can play it in co-op with a friend. But there's always two characters there, sharing one yarn and working together to get through this adventure. This game, it's quite different from the first. It's both friendlier and more challenging, but above all, it's a lot more playful. And we think it's a worthy successor. And I want to show it to you now, so I brought some help. So please welcome Michael to the stage. Nunca tinha ouvido falar, pra você ver como eu não sou estúpido. Esse eu nunca tinha visto. Ah lá, e tá disponível pra jogar ali, o cara we're going to try to show you a little bit of what I'm talking about how you can play the game in co-op with yourself, essentially. Em co-op com você mesmo. So this wasn't prepared. Ó, o negócio tá em programação ainda, você viu os caras indo ali no código e mexendo? Óbvio, o negócio não tá pronto. So when you're playing it by yourself, you can essentially pick up the other character and carry them que along da hora, to the os more dois se anexam, né? fast-paced segments of the game. And we actually tried to include a bit more of those because we figured that since it's a co-op game, we wanted to have more like thrill and danger and kind of wow moments. Places that were like fun and exciting. Então um GNU correndo atrás de você ali, velho. And then when you get to the more puzzly areas like this, when you're problem solving, you can split apart into two and switch back and forth between the two characters. Because that's how we've essentially designed all the problems and puzzles of the game, that you're always working together and helping each other out and utilizing this bond between you to overcome any obstacle that you come across. So I guess I'll jump in at this point. Yeah, come on. Ah lá, foi por baixo. So I'm gonna be the red one. Okay. You'll be the blue one. Manjei. I'll be blue. Ah lá, player 1, player 2. Tá os dois jogando agora. A little celebratory flip there. And the bird is back. Pena que não é um tipo de jogo que... Valeu, moto. É, não é um jogo que vai vender pra caralho, mas é um joguinho que tem público, entendeu? I'll swing. All right. Nice. And I'll catch you. There you go. Ó o GNU, o GNU fica atrás de você. You go ahead. Pô, o joguinho é interessante, cara. Got it? Oh, very nice. Oh, faster. Oh, sweet, well done. Okay, I'll go up and distract the grouse. You can. Ah, manjei, entendi. Okay, your turn. Você tem que dar uma mão ali, ó. Look at me. There you are. Keep him over to the left. Enquanto você fica meio zoando, o outro vai por baixo. Alright. Now I'll pull you up. Ó, que bacana. Puxou ali. Cara, jogo de co-op, hoje em dia você já não tem jogo de co-op, cara. Já é uma coisa completamente... que já dá um adicional, tá ligado? Tudo bem que deveríamos ter, né? Mas a galera caga e anda pra isso. So that's a quick little look at Unravel 2. Esse é legal, esse é legal. Yeah, I really hope you like it. And, infelizmente, esse não é o tipo de jogo pro momento, cara. Então não vai vender muito. Mas parabéns pela coragem de continuar fazendo. Porque é o segundo já. Parabéns pela coragem de continuar fazendo. Ah, é? There's a bunch of us from Coldwood here, and thank you to those, and thank Parece you to jogo everybody indie, back tá home, ligado? and Tem cara de jogo indie, you. mas é um jogo Love bem you. feito. Então, Deku, começou a uma meia hora, cara. Faz uma meia hora. Teve Battlefield 5, futebola,
Battlefront e agora Unravel. É o quarto jogo que mostraram. Esse tá o melhor. OST. Adoro essas OST mais natural. Adoro, velho. Ah, é indie? Por isso que ele tem essa cara. Ô, bom pra caralho. Pra indie, cara. Ó, os puzzles ficam mais difíceis mesmo, tá ligado? É que aquela parte ele é mó simplória, né? Que o cara passou. Legal. Bacana, bacana. Thank you, Martin, and the brilliant team at Coldwood. The game is really strong. These guys have done an amazing job, and it's clear that they have a lot of passion, and I can't personally wait to play Unravel 2 with my kids. But what's even more amazing is that we will make Unravel 2 available to everyone today. Yep, you heard that right. You'll be able to take these two Yarnies on their next big adventure starting today. The game is finished, it's out. O jogo saiu hoje. Esse cara liberou hoje, já tá pronto o jogo. Back in 2015, pode pegar já, ó. Caralho, já lançou hoje. To seek out the most creative, independent developers and bring them into our EA Originals program. It's been our way of helping these creators bring their unique games to the world and to tell their stories. And last year, if you remember, Joseph Fares was up here on stage representing his team at Haze Light and The Way Out. And I think we o jogo já saiu, o jogo já tá liberado já, ó, que da hora. É o lançamento mais rápido, mostrou o trailer, já liberaram o bagulho, você vê? It's fun, and it's something fresh and new, and you all loved it. Vamos ver se eu achar ele barato pra pegar o We saw over 2 million players in the first 2 weeks. And A Way Out is such a huge success that Joseph and his team are expanding and moving into a new studio. So stories like this drive our industry, and it's why we will continue to work with independent developers to help them realize their dreams. Which leads us to our next primeiro jogo que me fez me from a little interessar game studio in Berlin called Joe My Games. When I met this team and I saw the game, I was instantly drawn to how personal this story para todas as plataformas, Los It's one that Crescens. carries a very powerful and important message. And it's unlike anything we have ever done. So please welcome Connie Gepper to the stage from Joe My Games to tell you more about Sea of Solitude. Sea of Solitude. Esse também eu não vi. Thank you, Patrick. Calma, moça. Respira. I still remember during the pitch how enthusiastic Patrick was. And that afterwards, like our whole team, including me, were super excited. It actually feels a little bit the same right now. Os novos são tudo indie Rising Games, agora que eu tô vendo. Tudo esse jogo novo é indie. Respira. Isso. Agora fala. Thank you. We are EOMI, a small indie game Por isso que é esse programa EA Originals, é a galera que é indie e eles promovem os caras, tá ligado? SOS, as we call it. The whole journey from the very first concept to actually becoming a part of EA Originals is simply amazing. Eu imagino, cara, se eu sou um produtor, se eu sou um diretor de um jogo e a EA falou, vamos dar suporte pra você, ou qualquer outra além da EA, caralho, tipo, muito bom, velho. This is at the core of everything you will see, hear, and hopefully feel while playing SOS. What makes this underlying concept so important and so unique is that nearly every human being can at least somehow relate to or remember the feeling of being lonely. In my case,
I started writing the story when I felt the loneliest in my life. Mas agora ela tá melhor. Agora ela já começou. Process your emotional world by letting it out and putting it into your art. I'm still amazed how like the concept seems to just float out of me like right into the hand and onto the paper. I think this is also why so many people can instantly connect with the game, because it's not a made-up story, even though that it takes place in a fantastic setting. In SOS, we try to show how people experience different kinds of loneliness, but also how outsiders, friends, and families see those who struggle. We achieve all this in playful ways so that players who wants to simply enjoy a fantastic experience can do so. But player who wants to look a bit deeper can reveal a whole emotional world beneath it all. Sea of Solitude is about a young woman named Kay who is suffering from such strong loneliness that her inner feeling, the darkness, the anger, the hopelessness, worthlessness, turns to the outside and she becomes a monster. The game is about finding out why this happened to her, but also how to turn her back into a human. Ultimately, the goal is to bring all those emotions into balance. Some needs to become bigger, some would be better off a little smaller, but to embrace even your destructive part or your self-doubt in the same way you embrace your joy or your hope. This is what being human is all about. And that's what our game is all about. Thank you. A premissa é simples, mas é bacana. Ah! Net, sério? Justo no trailer. Muito obrigado. Filha da puta. Tudo bem que ela... Ah lá, volta rápido. This world that I live in is empty and cold. The loneliness cuts me and tortures my soul. I'm no child of destiny and no fortune's son. I've just chased you so long now, I'm too weak to run. A new day is here, but nothing is new. Alone in my room, I tremble for you. Boa, hein? Caralho, EA. Continua trazendo os caras dos indies, que os caras estão as ideias foda, cara. Parabéns, velho. Literalmente você tenta voltar a ser humano. Se é alguma coisa que perdeu tudo os sentimentos, tá tentando voltar a ser humano. A premissa é essa. Porra, que da hora. Muito bacana. A NBA, eles nunca param também, né? NBA é famoso pra caralho. Just remember though, wherever you call home, whatever your fit, or however you ball, you are my. É isso, Tony Gamer, beleza? Se não tem NBA, ou futebol, ou Maiden, que é o futebol americano, não é EA. Esses três carregam EA, assim, tá ligado? Na questão de esporte, né? Lógico. EA Sports. The game. My name's Shay Kivlin, aka Young Kiv. Ah lá, Maiden agora. Agora é o Maiden. Kiv's been going after that belt since 2016. At some point, he's going to need to get out of this quarterfinal and claim a major. It's a big night for young Kiv. He's been stuck at the quarterfinals. Graças a Deus, né? The Sims, fica lá pra lá, pelo amor de Deus. Morra The Sims, velho. That was a phenomenal read, and Trini's got the lead. 40-19.
hate losing way more than I love winning. Oh, we have a incredible matchup. It's a rematch. Touchdown, Kev. Nick, he throws it high, and young Kev is going to be your champion. Can I play you again? You want to get smacked again on TV? Happy face, no. Madden 18 champion. He's Ah, eu não curto nenhum dos de esporte, mas eu não falo mal, tá ligado? De quem joga. Mas eu, sinceramente, eu já não sou tão fã. Eu acho legal o esporte, agora jogo disso... You still recovering from that butt whooping? Wow, already starting. Okay. Hi, everybody. I'm Juju Smith-Schuster from the Pittsburgh Steelers. As you guys can see, king of touchdown celebrations. That's pretty fire. Realmente, Alan, pô... Se eles estão perdendo nisso, que tipo, eu considero pelo menos, tá? Eu não gosto de esporte. Mas eu considero a EA, tipo, pioneira. Ela foi uma das primeiras que começou a focar em jogos de esporte. Então ela tem muito peso nessa questão. Mesmo que eu não goste, eu tenho que admitir. Se uma outra empresa tá passando na frente da EA nisso, então ela precisa correr atrás, porque o bagulho tá feio, tá ligado? Porque a EA não faz só futebol, tá ligado? Ela faz de diversos. Não é só futebol que ela faz. But I had a big decision. It was the same time as my graduation. Wow. Okay. So the key to be the #1 player in Madden is to hurt your arm in baseball. É, tem alguns jogos que te possibilitam isso mesmo, Deco. Acho que eles já fizeram isso pra dar uma diferenciada, tá ligado? Pena que não é todo jogo que tem mais essa opção. Winning Eleven que virou PES. Winning Eleven era no Play 1, ele virou PES, né? That's awesome. Okay, que now the past two, grande treta, PES ou FIFA? How has it been for you? I know you had some ups and downs. It's been tough. I've had a lot of devastating losses. I've been so close. Ah, eles trouxeram os dois indies de novo, que falou no começo da conferência. Temos dois jogos indies novos, que é o Sea of Solitude e o Revel 2. Agora vai ser só esporte daqui pra frente ou um The Sims, provavelmente. Ou Sin City. Mas Sin City ninguém liga mais. EA Play, first look at the Madden 19 trailer. Super excited. It's going to be so fun. It's lit. I honestly wish I can stay right here and talk to you guys forever, but I'm not going to board you guys. We're going to go out. Eu achava Sin City superior a The Sims round 2, so we're out. Porque o Sin City, ele te dava um negócio meio desafiador pra você fazer. O The Sims é só você ficar vivendo uma vida artificial. Tipo, é legal? É, mas só pra quem não tem o que fazer, porque enjoa rápido pra caralho. Eu não conseguia jogar mais de uma semana The Sims que instalava do PC. Já tava enjoado. Não conseguia. And failure. All just to get to this place where you've been told legends are born. Beleza, ô senhor esportista? Abre aí a transmissão ao vivo então da E3 e vê aí quanto de gente que dá hate. Você que sabe, velho. Never about reaching the end of the road at all. Você quer esporte, você pega e vai lá praticar no campo, cara. Agora, vim agora falar merda de quem tá assistindo o negócio sendo que tem só público específico, o babaca é você, velho. Cuidado do que você fala. Porque leva uma dá uma na orelha, leva duas de volta. Would you let the moment define you? Or will you define the moment? Os caras sabem fazer trailer. Não vamos mentir, os caras sabem fazer trailer. Isso é bem mais legal, Alan. Ele te imerge mais no jogo, né? Você sente aquela imersão no jogo, né? Quando te dá essa atmosfera. Diferente de você abrir o jogo, catar o time e pronto, tá ligado? Redwood Studios General Manager Michael Martinez. How you doing today? I'm super excited to be here. Yeah, we're going to do this presentation a little bit differently and give you your first look at a brand new mobile game in a live, winner-take-all, head-to-head match. Michael, why don't you tell us the rules? Sure thing. The objective is straightforward. Destroy the opponent's base to win. Unit control, super simple. Mas é o que eu queria dizer. O diferente do The Sims, o Sin City ele te instiga a jogar mais, porque
você tem desafios. Diferente do The Sims, que ele literalmente não te dá desafio. Apesar que mais da metade das pessoas que jogam SimCity, ela abre e dá o código lá de dinheiro infinito e sai dando ruê, tá ligado? Assim como The Sims também. Assim como The Sims também. Let's get to this match. Então dá na mesma merda. All right, ladies and gentlemen, we have an awesome matchup lined up for you here today. Fighting for the blue side of the room. If you could please give a cheer for one of the most formidable RTS players there is. Make some noise for In Control. Rayman 3. E agora? O 3 eu joguei? Ixi, não vou lembrar, velho. Não vou lembrar. His opponent, fighting for the red side of the room. A competitive mobile gaming phenomenon. Please join me in welcoming to the stage, se você for ver isso, tem tantos jogos em temática de simulador que são famosos. Simulators de qualquer coisa. E tem público pra caralho, tá ligado? Então é mais comum do que aparenta, apesar de parecer bizarro. Pra que qualquer uma vida secundária virtual, sendo que eu tenho a minha? Muita gente ama The Sims do coração. Cara, vamos dar um exemplo de youtuber que vive de The Sims, a Malena, pra quem conhece. Cara, se ela tirar The Sims do canal dela, ela tá fodida. A galera ama The Sims no canal dela. As the players' bases have been deployed and the action begins like any strategy game. Economy will be the focus. We have a harvester to start things off. Nothing too crazy yet. Nothing too crazy. Now the infantry is going to come out to hold that top point. Both players, of course, trying to take that position. Nick at Night being able to reach it a little bit first in a strategy game. That flank position that In Control is going for on the top side, also very important as Nick at Night's forces have to circle around the center. Right, let's see if he's able to create a 2-on-1. Is he able to get there? Já foram pro mobile agora. Here comes GDI with, eu porto menos ainda com mobile, tá ligado? Going for the anti-infantry, and like any strategy game, the units that you're going to use when you deploy them will have a huge impact. Your micromanagement of your forces and protecting that economy as well. Eu curto o jogo de simulador. Não, pra passar tempo, o jogo de simulador é ótimo. Sabe aquele negócio? Foi o que eu falei, cara, eu não conseguia. Eu instalava The Sims, zoava. Dava uma semana, eu abri o The Sims. Isso eu tô fazendo da minha vida. Não tem mal o que eu fazer aqui. Eu fechava o jogo e instalava, simples assim. Era isso que eu fazia, tá ligado? And now he's redeploying his vehicles to the south side, bringing out more infantry to deal with the attack bikes. And as that economy ramps up, of course, we're seeing bigger and more powerful units. É legal pra você passar tempo. Literalmente, simuladores são jogos pra você passar tempo. Então essa galera mais casual ama esses jogos. Sei lá, eu já passei disso, já faz muito tempo. Faz muito tempo que The Sims já não me desce, tá ligado? Então pra mim, não faz diferença. He will have the missiles. We see it starts to point towards In Control's base. Let's see if In Control can get around to that top corner, able to halt that missile. He does contest the missile. Quase 50 minutos de live já foram os mobiles. Já acabou os normal. Mostrou esporte pra caralho, 2 indie, Battlefront e Battlefield. This missile is very, very Cara, eu nem conheço o jogo mobile, então nem me intrometo. With another turret, In Control flanks, he takes the top, that missile, fires. Wow. Não, mas é que nem eu falo, esse termo gamer, cara, todo mundo é jogador, mas tem a galera que gosta de jogos mais assim, com uma pegada mais séria, tem gente que joga jogo casual. Cara, jogo de celular não é feito pra ser jogo sério. Tem, mas mais da metade deles é aquele jogo casual, tipo, ah, tô parado aqui no ônibus, não tem porra nenhuma pra fazer. Você abre o celular e vai jogar, tá ligado? E tem público pra caralho, não é todo mundo que tem paciência de sentar e jogar um jogo a sério. Entendeu? Então há públicos e públicos, entendeu? Tem pra esse tipo e tem pra outro. Simples assim. And we see In Control now moving his tank towards this. Another drill pod we're seeing with some flame tanks. Yeah, bring in the flank. Of course, those flame guys do amazing damage to the infantry, help to clean that out. Meanwhile, 2 more tanks coming out from Nick at Night to try and secure those positions. He brings up the laser infantry on the south side as well to deal with that tank. Going for counters, trying to scout out and see what your opponent is doing. Command Conquer. Tá ligado? Command Conquer de Play 1? Cara, lembrou muito Command Conquer, tá ligado? Mas lembrou muito mesmo. Looks like he's really pressing it. Command Conquer. You see that missile is starting to get close to firing with 3 zones In Control for Nick and Night.
looking to set things back the other way. In Control trying to rally his forces around. He doesn't want to engage with just 1 or 2 units. He wants to move all of them together, create a good flank position, and take over that south. And we're seeing the first mech unit from In Control. This is the Wolverine. Gonna rip, and this is a watch out for this missile. And Nick and there Knight's it goes. Fire that one off and settle for next missile is gonna end it. StarCraft, tem bastante gente que gosta. Tem amigo meu que adora you pointed out for In Control coming out to try and deal with these forces. But Nick at Knight's done a great job of getting map presence and now also harassing the economy of In Control. Yep, wow. Okay, we've got our first mammoth tank on the board. Sim, mas é que o Command Conquer, ele basicamente começou no Play 1, que eu me lembro, That né? missile just passed Aí halfway depois ready. ele He's foi also saindo bringing out pros his outros. first air Pelo unit. menos a primeira experiência que eu lembro que eu tive também. Got a lot of rings that big boy. Ou saiu nos dois quase que ao mesmo tempo. This missile is nearly gonna fire. It can be stolen at any point. Where's it gonna go? Is he gonna be able to get it off? He's got it, Max. There it is! He's gonna take it. Defeating Nick at That was legit. Pô, então o bagulho é o seguinte, entra lá no meio lá, pega o missão e fode o outro. Thank you so much. That was awesome. Quem ganhou o cara que fez isso, basicamente. I just came to make mammoth tanks, so I've done my job. Yeah. Absolutely. That was Thank awesome. you We so saw a much. little bit of everything right there. Perfect. Yeah. Let's hear it for Nathanius, Nick at Night, and In Control. Ladies and gentlemen, tipo de what jogo you mais just pra saw casual was the também, worldwide né? reveal Galera of mais Command and Conquer casual. Rivals. O que é isso aí? Rivals Ah, reimagines the acabei real-time de falar de strategy Command experience for Conquer. mobile. We're giving É players Command complete, Conquer o jogo, continuous gente. Eu control of caguei, their eu armies acertei o in jogo. quick, competitive Eu head-to-head matches acertei o jogo, that are velho. fueled by É skill Command and Conquer strategy. mesmo. Now, Rivals will be coming to iOS and Android devices. Que But merda. I'm excited to announce that Android players can play the pre-alpha today. Falei So que head era to the Google Command Play Store, Conquer, search acertei Command and ainda. Conquer Eu Rivals. falei, cara, isso The aqui me studio has lembra been muito having an Command absolute blast Conquer, playing this velho. game, and we can't Chutei wait for you to na play. chutei na Please lata, let ainda us know tô what you bom think. ainda. Thank you. Command Conquer, ele era legal. Mas... Que porra é essa? Ah, é o Command Conquer, mas é o trailer no caso. É, esse é o trailer, até parece jogo fodão, né? Olha o trailer que eles fazem pra um jogo de mobile, cara. Bom, por hora teve alguns pontinhos interessantes, mas não vou dizer tipo, nossa senhora. Command Conquer mesmo, ó. Tô bom no chute, hein? Falei, cara, isso aqui parece Command Conquer. E era Command Conquer. Parabéns, me sinto bem. Não estou tão por fora. Now, before we close the show with a spectacular epic anthem, I wanted to share a few final things. Sério? Vai mostrar o Anthem e já vai fechar? Graças a Deus. Graças a Deus. É só isso mesmo? Obrigado, eu sabia que ia ser só isso. And what I can say about us is that we are always trying to learn and listen and strive to be better. Não, parece que gastou mais para fazer o vídeo do que o jogo, tá ligado? And as you play games this week, there's some things we hope come through. First, that at the very core is choice. Is that you as players get to choose how you play, what you play, when you play, and what devices you play on. That in making those choices, you feel you are treated fairly. That no one is given an unfair advantage or disadvantage for how they choose to play. Não, eu chutei, é porque lembrou mesmo, cara. Quando eu comecei a ver o jeito do jogo, pra você ver, Elias, você conhece RPG, então só fala merda. Ah, não, já vi Command Conquer também. Aí olhando, reparando bem, caralho, Command Conquer parece Command Conquer. And most importantly, that the games are fun. That we move past the grind and that these are experiences that truly enhance your lives. Nenhuma pretensão e que me surpreenda, tá ligado? Eu não espero nada. O que vier de bom é lucro. Incrivelmente, pra mim, o melhor da EA foi os dois indie. E o Ravel 2 que já saiu, eu vou pesquisar depois dele. The power of this community when we come together to do amazing things is profound. Last weekend was the 3rd year of our Play to Give program.
where we show the world how the power of play can be a positive force for social impact. Millions of you out there participated in 9 in-game challenges in our games, logging millions of hours in support of Play to Give. And to celebrate that, we contributed a total of $1 million to 3 charities that share our vision for a more inclusive world. A world where representation and equality are not something we strive for, they are the standards. And where bullying and exclusion are not an everyday threat. These 3 organizations, the United Nations He for She, PACE's National Bullying Prevention Center, and Ditch the Label, an anti-bullying organization, all are doing great work, and we're proud to support them through Play to Give. And thank you for your support. Thousands of us at EA and millions of you together doing immeasurable good because we love games. Thanks for being with us, and thanks for the incredible privilege of making games for all of you. Now, without further ado, let's take a look at Anthem. Beleza, último trailer, hein? Vamos ver essa bosta aí. Deixar melhor pro final eles falaram. The gods vanished. Ah, sempre, né? Mistura dinossauro com negócio que dá certo. Sempre. Creating. Altering. Destroying. Apocalíptico, né? Certeza. The anthem is all that remains. Anthem. Ah lá. There's a storm coming. Cara, isso é muito Horizon, mas com pegada futurista mesmo, tá ligado? Parecia dinossauro pra mim. Pra mim parecia dinossauro. Vamos ver o restante. Destroy us all. Tá. Falei, uns bichão meio escrotão. A OST é legalzinha. Eita porra, o pezão vindo, filho. Galera gosta com essa temática pós-apocalíptica com futurista junto, né? Sempre dá certo. Olha, não posso falar muito. Não deu pra ver tanto. Primariamente parece interessante, mas é mais um shooter. Então, vamos esperar por mais. Pra mim, parece padrão. Não fiquei, oh, meu Deus, mas legal. Melhor que Battlefield. You guys have seen it a couple times, and it's still cool every time I see it. So, I know all of you, like me, have had tons of questions about Anthem since last year, because we're all BioWare fans. Cara, eu lembrei de Crysis também. Lembrei de Crysis também, agora que falou. Dive into Anthem. So I'm going to bring out some members of the BioWare team to chat with us. Ladies and gentlemen, please give a warm welcome to Casey Hudson, Mark Dara, and Kathleen Rutzard. Ah, os caras que estão desenvolvendo. All right, thanks guys. Thanks for coming out today. God of War 5, mas já você acha que os caras cagam jogo assim, desse jeito? Não é assim não, velho. We know that you all started, or Casey, you started your career at BioWare way back in the day, but you took a couple years off. Vamos dizer assim, eu não me surpreendo muito, porque pela temática é uma temática muito padrão que muita gente usa. O jogo tá bonito, mas pelo que foi apresentado ali não dá pra você tomar noção, tá ligado? Parece interessante, mas pode ser tipo um jogo clichê também. Pode ser muito mesmo um jogo clichê. You know, what is the evolution of a BioWare game? And we wanted to create a brand new world for people to discover.
you know, a whole new world of A story and armadura é bem character. Crysis But we mesmo, also né? wanted to do A something armadura that é bem was, estilão you know, more of a Crysis dynamic mesmo. and living world, a game that would change every time you came back and played it. We also wanted to do something where, you know, if you wanted to invite your friends into it, then you could do that as well. So that was really the initial vision of the game, not an MMO, not a multiplayer game with stories sort of bolted on this side, but something new and different, and I think the team has really captured that vision over the years. Your fans really love the stories from BioWare, but I think we're kind of curious how you're planning to make story work in this shared world. So a great story for BioWare is really about characters that you can have a connection with, choices you get to make. É da BioWare. Like BioWare faz uns jogos assim mesmo dessa temática. Todos os jogos da BioWare têm essa temática que esse jogo tem, então realmente vai ser meio clichê, entre aspas. A BioWare, ela faz. A BioWare não fez BioShock também? Não é a BioWare que fez, apesar do nome. Não, tá. Mas eu não vejo, pelo menos, o BioShock sendo, nossa senhora, um bagulho tão bom and assim. This is where other players get to play with you. The thing that's really interesting about this, it's unique for Anthem, is that this is Por isso que eu falo, ele só faz coisas de universo apocalíptico. Apesar que o BioShock Infinite não é apocalíptico. Vai acontecer se você não fizer o negócio certo, tá ligado? Ele tem uma premissa um pouco diferente. And this is what we mean when we talk about our world. Não é, mas ainda assim o Infinity eu considerei um passo acima dos anteriores, tá ligado? Eu considerei um passo acima dos anteriores, entendeu? É que a galera adora esse universo pós-apocalíptico, que tá dando merda, principalmente quando tem temática futurista misturada. E isso eles sabem fazer bem. And by doing it this way, we're able to combine that impact and agency of a single-player story with the fun of teaming up with your friends to play co-op in combat. Não, ele é, mas tipo, a premissa dele ainda, perto dos BioShocks anteriores, é bem mais leve, é isso que eu quis dizer. Não é o foco 100% naquilo ali. Você ainda não tem aquela sensação que nem você tem nos primeiros BioShocks, entendeu? É isso que eu quis dizer. Tanto que eu citei, se você faz merda na história, o mundo acaba também. O mundo acaba também, tá ligado? Or an event in the world that deepens the lore, or an entirely new storyline and plot. Well, I'm certainly not going to complain about more story. I don't think anybody Burnout out there morreu is going também, né? to Ninguém either. mais liga pra So, Guthrie, I Burnout. wanted to ask you, from a writing perspective, since you are the lead writer, can you speak to what it's like to create a new world like Anthem from the beginning? O Discord agora agitou aqui, por vocês estão ouvindo, galera. Mas pô, caguei, né? Os caras só estão dando entrevista ali, deixa eu fazer o barulho e se foda. Mas não teve The Sims! Aê! Muito bom! Pelo menos não teve The Sims! Isso, Aleph, esse mesmo. The premise of Anthem esse mesmo. is a world left unfinished by the gods. But the gods left behind their massive tools, and those tools are in constant conflict with this unknowable force called the Anthem of Creation. And the chaos of those things pushing against each other means that the world is constantly being reshaped in new and unpredictable ways. Yeah, violent storms, mutated creatures, gigantic monsters. It's a dangerous environment that you need to wear a suit of powered armor, a javelin, to be safe. Ó, falei, ó, a cara do jogo, cara. Olha a cara desse jogo, velho. Exatamente por isso, parece Warframe. Exatamente por isso. Lembrei de Warframe. Não, o Mirror's Edge é, o Mirror's Edge eu sei que é. The storms. What's the process of creating a game like from scratch? Yeah, it's something we've done a few times at BioWare. You know, and really the hardest part is getting started, just kind of getting off the blank page. So what we try to do is we think about the new experiences that we're trying to unlock for players. So like, what is the fantasy fulfillment? What are the new things you actually get to go and do that are different from what you've played before? Enfim, esse é novo, é that's jogo where we start, novo, and then once we think né? about Não é those tipo uma things, continuação, não é nada do tipo. That's the power of creating new IP, especially for games, is that you actually get to build a whole fictional universe that's meant to bring out a certain experience. And then once we do that, then we still need to build all the rest of the stuff, and what unlocks us creatively is to think about like principles around então, é art aquele style, negócio, tone, não atende and even muito the meu perfil, technology entendeu, and Rise politics Games? Eu já passei of our new dessa world. época, que nem no And The then Sims. from there we can actually go and build out every last detail. Yeah, and one of the unique Mas challenges Ravel for 2 também é Anthem novo, is that Aleph. it's Ravel 2 também é novo, an é. experience Tinha that's um meant agora, to tem feel o alive, 2. like it's happening right now.
And so the world is always changing, whether the storms, seasons, and yeah, it's a really great concept to write for, because what it means is it gives us the opportunity to drop into the world, almost in real time, a dramatic event that changes the world for everyone. And that can be anything from gameplay to lore. I mean, all of the moving parts in the dynamic world sound really cool, the way that they sound like they're going to come together. Contagem regressiva, nossa senhora, esses caras sonham. Tem gente que realmente sonha. So let's talk about who we're going to be playing as and why we're fighting these crazy Meu Deus, Deus, piada boa. So you are a freelancer, uniquely skilled to pilot these Javelin exosuits. And you need those suits to survive and fight in this world, because the world will kill you. But on top of that, our ancient rivals, the Dominion, they've discovered a way, they think, to weaponize the anthem of creation, and so we need to stop them and protect the free people of Tarsus. Mano, isso é muito Warframe. I've heard you call this power armor a couple different things. Is it a suit? Is it a javelin? Like, what's the canon term here? We call them javelins, and there are 4, and they each have unique abilities. There's the Ranger. And then there's the Colossus, tem basicamente cada estilo e cada uma faz uma coisa. The Storm. Yeah, so each javelin gives you a different way to play the game. Mesmo agora, but the thing to remember is, like Kathleen said, you're not your suit. You are a freelancer, a pilot, which means you can decide which suit you want to use based on your mood, based on the mission you want to engage with, or the javelins that your friends are using. So really what this allows us to do is we've built the suits to look like they're built from the materials of the world. So they each have their own unique abilities. So let's take a look at the Ranger now. The Ranger is a more generalized suit, able to do a lot of different things, really designed for up-close and personal combat, one-on-one for the most part. The Colossus is heavier, more specialized, but able to really pack in big weapons that let them devastate the battlefield. I'm just going to say the Storm looks like it's going to be my favorite. Não, é bonito o jogo, não vou mentir, mas não sei não, hein. So the javelins look awesome, but we're going to take a couple questions right now. So Casey tweeted, some of you may have seen, asking for people out there to send us your questions. And the first one is going to be from @It'sSweetNicole, who asks, as a player who is all about making their character their own, what kind of customization options will be available in Anthem? Yeah, so we really want players to express themselves, both through customizing the way their javelin plays, through gear and weapons, but also being able to personalize the way that it looks, both through paint jobs as well as changing the actual geometry of the suit itself. Pior que é verdade. Lembra pouco a questão do Ark, do mundo pós-apocalíptico dos dinossauros lá e tudo mais, dos bichão. E juntaram com o futurista do Warframe. Pronto, fizeram esse jogo. Se você for pensar assim, realmente, parece isso. How, when, loot box, cosmetics? Yeah, so we are going to have some cosmetics and vanity items that you'll be able to purchase, but you're always going to know what you're going to buy before you spend any money on it. So no loot boxes, no ability to pay for power. So that means no ability to spend money on gameplay advantage at all within Anthem. But even more important than that, we want to make sure that Anthem is an immersive experience that feels like it's complete from the get-go. So that means a main story, a big open world, and an ongoing service that provides new content for a long period of time. New story, new experiences for everyone. Well, I'm glad to hear that I can make my javelin pink. That's really all I wanted to know, I'm going to be honest. All right, Casey, we talked earlier about this being a co-op experience. So can you tell me a little bit about how the team gameplay in Anthem is going to work? Yeah, it really is about, the fun of teaming up as a team of superheroes and working together. So, we want to get a few people together of different classes. O jogo morria antes de lançar, velho. O jogo morria antes de hammering people lançar. On the ground in gameplay, if we can have a look at that. So, heavy artillery, being really strong, in melee combat. And then here you've got the Ranger shooting down from above. And then they're using combos and special abilities and stuff like that. But what I love is you don't just run around, you're swimming and flying as well. So it's interesting because the Slate Tones wants to know, how will you balance multiplayer with single-player storytelling? So Anthem's really built around trying to combine
the impact of having your own personal story with the fun of playing with other players. But we really want to make sure that, that playing with other people feels like a choice. So for people that want to just experience the story, you're going to be able to do that. Now, going out into an open world like this by yourself is going to be a little bit more challenging than if the team of 4 people. And we've really tried to balance the co-op experience to be fun even for people that don't normally engage in this kind of thing. So I really hope that everyone at least Eu acho que eles atualizam com mais. That's good to know. Se If you vingar want to mesmo go o solo, you negócio. can, but it's just going to be a little bit more difficult. Well, I know you all are on the edges of your seats. How about we show a little gameplay? Yeah? Tem pouquinho de gameplay aí, All right, so Kathleen, I think you're going to set this up for us? I will. So, you and your friends have decided to play a mission called Scars and Villainy. The Scars have put together an acid-based super weapon, so you got to take them out. So you start in the Strider, which is like a giant walker, and it's your forward base of operations. You have a conversation with your crew, Halleck, Faye, and Owen, and you'll hear Owen. He's going to talk us through the mission as we experience it here. And yeah, then you just get into your javelin suit and you head out with your friends. All right. Well, thank you so much, Mark, Casey, Kathleen, for talking to me about Anthem today. We're going to go ahead and roll the gameplay now. Enjoy, everybody. Bora, mostra gameplay pra nós, então. Agora é hora de ver o jogo na real mesmo. Cara, é muito... A pegada de Ark, Monster Hunter, tá ligado? É muito notável, assim. Freelancer, time to get to work. Faye said these bastards made some kind of acid. They're using it as a weapon. So, find where they're making this garbage and shut it all down. Fala, é literalmente um roupão. A armadura é tipo um roupão mesmo. Então, né, a pegada do Horizon também. Dá uma pegada de todos esses jogos dessa temática mesmo. Owen, what's the plan here? Mas é óbvio que alguém ia pegar e lançar um jogo dessa temática. Tá popular, tá ligado? Quantos jogos nessa temática já não deu certo, tá ligado? É óbvio que eles iam arriscar de novo em algo assim. Mas eles juntaram duas temáticas interessantes. Uma pegada futurista, parece tipo um Gundam, essas armaduras, tá ligado? E juntaram um universo meio que pós-apocalíptico, mas com que tem mais animais mesmo. Tipo um Monster Hunter, um Horizon, tá ligado? Juntaram tudo isso. Olha lá, o Ivernius, ó. É o Ivernius, bicho, falei? Cara, é bacana, é interessante. Não vou dizer que... Nossa, que jogo ruim. Não, não é ruim. Não é ruim, da hora. Só que aquele negócio aí que eu falei, não vai pro meu perfil também, tá ligado? É um jogo que eu enjoaria muito rápido. Vou mentir, não. Mas pra quem gosta, velho, porra, é um prato cheio o jogo. Aquelas minas básicas, né? Falei. Meu Deus, não é só uma, não. There's a shaper relic. Wait, something's odd. Get a closer look, would you? See those radiant pieces of energy? They're echoes from the Anthem of Creation. Loads of scars nearby. Brasileiro é uma desgraça, Lef. Nós zoa tudo mesmo. Brasileiro é uma desgraça, Lef. Nós zoa tudo mesmo. Ainda mais conferência da EA ainda. Ah, filho, nós zoa mesmo. Já anunciaram um Command Conquer já, Ronildo. Há um pouco tempo atrás aí, antes desse jogo, foi um Command Conquer pra mobile. Não, o jogo é lindaço, Horizon. O jogo é lindaço. Só que aí a hora que quando lançou aquele negócio, ele não me atraiu tanto que nem outros jogos da mesma época. Então deixei ele pra trás. What the hell was that? I think that was whatever laid all the eggs around here. The sound came from below your position.
On the plus side, this definitely counts toward hazard pay. Não, com certeza. Aquele trailer custou mais caro fazer o trailer do que aquele jogo, filho. Porra, pra aquele trailer, Unravel 2. Ah, The Last of Us eu não tô tão interessado, mas eu sei que muita gente quer ver. The Last of Us vai ser na segunda-feira da Sony. Pode ter certeza. Só segunda-feira. Olha o tamanho desse boss. Parece um saco escrotal, filho. Ah, na hora que vai matar a aranha, mano. Deixava nós ver o cara matando a aranha. Uma aranha que parece um saco escrotal. Queria ver. Ah, how cool was that? I'm so hype, you guys. Eu não tô hype não, mas que tava legal, tava. Eu não tô tão hype não, mas tava legal. Eu queria ver o cara morrendo com saco escrotal ali. Come by the Anthem Theater here at EA Play. You can check out the game live. So I'm sure the question on everyone's minds, when do we get to play? So Anthem comes out February 22nd, 2019. On Xbox One, PlayStation 4, pelo menos já tem data já. 22 de fevereiro, hein, gente? Marca aí. Thank you so much again to Casey and the entire BioWare team. Que os caras estão rindo? É verdade, velho. É verdade, gente. Parecia um saco escrotal, velho. Bicho feio. I also want to give a big thank you to all of the developers who showcased their games today and everybody working hard at their studios back home around the world. Let's give them all a round of applause. Olha, pros índios eu bato palma. Some of what you saw today, you guys have to wait to play. But you guys, EA has so much available right now. Now, for those of you keeping score, you can get your free trial of FIFA 18's World Cup today. And Andrew told us about the free trial of Origin Access. Yarny is back with a buddy in Unravel 2, which is also available today. Plus, you can take on your friends in Command & Conquer Rivals starting today Unravel já tá as well. disponível hoje, Now, já tá dando resumo. A lot of available stuff that's out today. Is anybody ready to go home and download anything? No? You're like, I just want to go outside into the fan fest. I get it, I get it. So, I want to let you guys know to keep your streams going because in just a few moments, the FIFA 18 World Cup live tournament is going to begin. I'm going to head outside and check out the games, but I want to thank everybody for coming down to EA Play today and watching the press conference, and have a great weekend. Enfim, acabou praticamente. Sea of Solitude parece que vai ser legal também. Fechou? É isso aí? Hi guys, acho que vai acabar agora. Tá dando um load ali meio zoado. Não é possível que a net deu de dar a zoada logo ali, tá ligado? Dead. Ah lá, Dead. Falei, todo mundo comentando Dead, então zoou. Deixa eu dar um F5 pra ter certeza. Offline. Tá offline mesmo? Não está mais ao vivo? Offline. Acabou. Acabou. Acabou, galera. E galera. É isso aí. Olha lá. E3 on Twitch e EA Play. Acabou, tá vendo? E é isso aí, galera. Esse foi o que a EA teve pra mostrar pra nós, velho. Não teve muito mais. Olha lá, tanto que se eu botar aqui pra executar, vai executar lá do início agora. Tá nos talk show da vida. Não está mais em live. Minha net chorou, falou, chega!
Acabou essa merda. Vai se fuder, tá ligado? Chega! Ah, esse é os anúncios. You know, this is something I'm good at. It feels great to share that with other people. Deixa eu tirar aqui que não vai servir mais pra porra nenhuma mesmo. Enfim, galera, o que vocês acharam? Ah, eu não vi nada demais. Só os indies me interessaram, não vou mentir. Eu sabia que não ia ter nada tão interessante. Foi 1h20 de stream praticamente deles, tá ligado? O único mais alto, assim, pode ser esse Enfim, mas Enfim não faz o meu perfil tanto. Então, eu considero que foi legal o Enfim, mas o máximo. O resto é o mesmo, do mesmo. E ainda assim, não teve tanta coisa. Amanhã vai ser Bethesda e Xbox. Vai ser uma merda também. Na minha opinião. Vai ser uma merda também. Amanhã é Xbox e Bethesda. Já vou dar até o horário pra vocês ficarem espeltos. Deixa eu abrir o site da E3 aqui. Pelo menos aí dá espaço pros indie fazer umas coisas bacanas. Isso já é algo, tá ligado? Já é feliz. Ó, amanhã, galera, 5 da noite, ou 5 da tarde no caso, né? 5 PM. Tem a da Xbox. E da Bethesda tem às 10h30 da noite, ok? Só pra vocês ficarem sabendo. Então, às 5 horas tem Xbox. E 10h30 da Bethesda. Provavelmente vai até uma meia-noite. Então não vai até tão tarde. Aí, segunda, que é o grande dia, a Square às 2 da tarde. Às 5 da tarde a Ubisoft, às 10 da noite a da PlayStation. E a Nintendo Direct, na verdade, na terça vai ser 1 da tarde. Mas eu vou deixar as lives salvas, caso não queiram ver. Ou vocês pesquisem também, porque o YouTube com certeza vai ter para vocês poderem ver. Vou abrir todas. Eu vou abrir todas. O Deku acha que eu vivo pra ele, que eu tenho que jogar tudo que ele quer, eu tenho que lamber ele também. Pau no seu cu, Deku. Pior que acabou saindo meio zoado as afirmações, mas ok. Enfim. Deixa eu só tecer o negócio aqui. Caralho. Tipo, agora é literalmente os caras jogando. A conferência acabou mesmo. Tá ligado? Então não tem mais mesmo, não.
tristeza, hein? Não tem como, acho que não teve ninguém que não vibrou com Dragon Ball. Eita, abriu uma conferência BR aqui, eu não tô querendo ver. Agora os caras fazendo comentários sobre também. Samap é a máquina de cartão. Não quero saber de Samap, fi. Olha lá, realmente, não tem mais não, olha lá. Aí, 2 horas de live, mas já acabou. Bom, pelo menos no site do Twitch já acabou. É que agora é o gameplay, né? Ah, entendi por quê. Ai. Eu quero ter certeza se é só essas merda mesmo, é certeza, porque o próprio site oficial até fechou. É lá, agora é todo mundo comentando sobre o que foi mostrado. Enfim. Que nem nós tá fazendo. Palmeiras não tem mundial. Mas os caras é muito retardado, velho. Os caras é muito retardado, velho. Bom, mas realmente, pelo menos o meu pedido foi atendido. Não teve The Sims. God bless, né? God bless. Don't have The Sims. Obrigado. Então, essas foram as minhas opiniões sinceras da E3, eu vi. Resumo final. Sports, foi o que eu falei. Bacon Fields e Shooters, que é o que a EA, o que as pessoas que têm a EA como marca sabem fazer só. Tá bom, mas tem empresas que são pioneiras e tal coisa. Eu sei, por isso que eu tô falando. E é justamente áreas que eu não sou tão fã, então é óbvio que eu não ia tão curtir. Mas fazer o que, né? Se tem até hoje, se vende até hoje é porque tem público. Então, né? Pelo menos os indies me agradaram. Isso já é algo. Vamos ver amanhã, né? A da Xbox, da Bethesda, que eu também não tô colocando fé. Não estou colocando fé. Mas vamos ver. Eu tô ansioso por segunda. Meu Deus do céu, segunda-feira vai ser o dia, hein? Segunda-feira vai ser o dia. Vamos ver se vem alguma coisa boa. Também não vou mentir, não. Tô um pouquinho ansioso pela Nintendo, apesar que a Nintendo é bem zoada, né? Bem zoada. Então, vamos ver. Vou fechar a live aqui. Sei lá, talvez eu abra alguma aleatória agora. Eu não coloco Rise Games. Eu não coloco porque a Microsoft é Microsoft. Perdão. Perdão, Xbox 1000 graus. Vocês vão chorar de novo. Ou não, né? Vão ficar fazendo piadinha merda. Enfim. Vou saindo aqui, fechar essa live, porque o objetivo dessa live não é ficar falando sobre outras coisas aleatórias. E sim sobre a E3. Só sobre a E3, caso alguém queira ver depois. Que eu acho difícil que a pessoa vai dar preferência pra ver um vídeo em outro lado. Mas caso a pessoa queira ver minha opinião também. Enfim, da EA que se lasque. Falou, galera. Se eu for abrir outra live, até daqui a pouco. Fui!